do Poder Judiciário. Não se concebe a existência do Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo e independente, para que exerça suas funções de guardião das leis e da Constituição Federal. Disso decorrem as garantias asseguradas pela Constituição Federal, sendo as principais a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. O artigo 92 da Constituição Federal enumera os órgãos do Poder Judiciário, a saber, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Funções típicas e atípicas. A função típica do Poder Judiciário é a jurisdicional, ou seja, julgar, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é posto, resultante de um conflito de interesses. Exerce, porém, outras funções tidas por atípicas, como a legislativa. Exemplo, artigo 96, inciso 1º, a linha A, e a administrativa. Exemplo, artigo 96, inciso 1º, a linha C e F. Garantias do Poder Judiciário. A Constituição Federal de 88 prevê uma série de garantias ao Poder Judiciário, sendo elas classificáveis em garantias institucionais, que são aquelas voltadas a garantir a independência do Poder Judiciário na relação com os demais poderes, e garantias aos membros do Poder Judiciário, que são aquelas conferidas aos magistrados e aos demais ocupantes do Poder Judiciário, na condição de membros do Poder Estadual. Dentre as chamadas garantias institucionais, pode-se apontar a autonomia funcional administrativa e financeira do Judiciário, que está prevista nos artigos 96 e 99 da Constituição Federal. Dela, conclui-se que os tribunais têm autogoverno e devem elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A eleição de seus órgãos diretivos está prevista no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Com relação às garantias conferidas aos membros do Poder Judiciário, existem as chamadas garantias de liberdade, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, irredutibilidade jurídica, negando-se direito à atualização monetária. Artigo 95, inciso 1º a 3º. Ao lado das garantias da liberdade, existem também as chamadas garantias de imparcialidade, previstas no artigo 95, parágrafo único, incisos 1º, 2º e 3º. Organização do Poder Judiciário. Deve-se observar os preceitos contidos no artigo 93, que estabelece, além da necessidade de edição de lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, os princípios relacionados à organização do Poder Judiciário, incisos 1º a 11º. No que respeita à fixação de subsídios, ficaram estabelecidas as seguintes regras. A remuneração e o subsídio não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Respeito à igualdade tributária, vedando-se qualquer privilégio em relação aos demais contribuintes. Artigo 150, inciso 1º. Artigo 153, inciso 3º e parágrafo 2º, inciso 1º.
Fixação de subsídios em parcela única. Artigo 39, parágrafo 4º e artigo 37, inciso 10º. Fixação de subsídios de seus membros e dos juízes, por lei de iniciativa privativa dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça, conforme o caso. Escalonamento na fixação dos subsídios, que são irredutíveis. Escolha dos membros dos tribunais superiores. São tribunais superiores o Supremo Tribunal Federal, STF, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Superior Tribunal Militar, STM, e o Tribunal Superior do Trabalho, TST, destacando-se que a regra do 5º Constitucional não se aplica aos tribunais superiores, que possuem regras específicas para sua composição. Artigo 94. A regra do chamado 5º Constitucional, contida no artigo 94 da Constituição Federal, determina que a composição de 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios deverá ser reservada a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação de classes. Supremo Tribunal Federal, artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, divididos em 2 turmas de 5 ministros, mais o presidente, que só participa das sessões plenárias, todos de livre nomeação pelo Presidente da República, após a aprovação por maioria absoluta dos membros do Senado Federal, artigo 101 e artigo 52, inciso 3º, a linha A. O Presidente da República, presentes os requisitos constitucionais para a investidura, escolhe livremente o candidato, que será sabatinado pelo Senado Federal, devendo ser aprovado por maioria absoluta de seus membros. Artigo 52, inciso 3º, a linha A e 101, parágrafo único, Constituição Federal, para poder ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo Federal. São requisitos para ser ministro do STF, idade entre 35 e 65 anos, ser brasileiro nato, cidadão, estar em gozo dos direitos políticos e possuir notável saber jurídico. Não se exige bacharelado em direito, nem exercício da magistratura, e possuir reputação ilibada, Superior Tribunal de Justiça. No que respeita ao Superior Tribunal de Justiça, a previsão constitucional está estabelecida no artigo 104, sendo composto de no mínimo 33 ministros, escolhidos pelo Presidente da República, após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, devendo, no entanto, serem observadas certas regras de composição previstas no artigo 104 da Constituição Federal, o chamado 1/3 constitucional. Assim, deve ser respeitada a proporção de composição, sendo 1/3 de juízes dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, 1/3 de desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais e 1/3 dividido igualmente entre advogados e membros dos Ministérios Públicos Federal, Estaduais e Distrital, 1/6 para advogados e 1/6 para membros dos Ministérios Públicos. No caso dos juízes dos TRFs e TJs, será elaborada lista tríplice pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, livremente, que será enviada ao presidente para nomeação. Já no caso dos advogados e membros dos Ministérios Públicos, serão preparadas listas sextuplas para cada instituição, que as encaminhará
ao Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, elaborará a lista tríplice para enviar ao Presidente da República. São requisitos para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça: idade entre 35 e 65 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado e possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de 7 juízes, sendo 3 entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Observem artigo 118. Importante ressaltar que a Constituição Federal somente exige requisitos especiais para os 2 juízes pertencentes à advocacia, uma vez que os outros são membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que são eleitos por votação secreta nos próprios tribunais de origem. Obrigatoriamente, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral serão ministros do Supremo Tribunal Federal, eleitos pelos 7 juízes eleitorais, e o corregedor eleitoral será ministro do Superior Tribunal de Justiça, igualmente eleito. Artigo 119, parágrafo único. Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis. Dentre os militares, deve-se observar a seguinte composição: 3 entre oficiais generais da Marinha, da ativa e do posto mais elevado da carreira, 4 entre oficiais generais do Exército, da ativa e do posto mais elevado da carreira, 3 entre oficiais generais da Aeronáutica, da ativa e do posto mais elevado da carreira. Já em relação aos civis, 3 devem ser escolhidos dentre advogados, 1 juiz auditor e 1 membro do Ministério Público Militar, devendo-se, no caso dos civis, observar os seguintes requisitos para investidura: idade maior de 35 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, e no caso das 3 vagas para advogados, estes devem possuir notório saber jurídico e conduta ilibada e 10 anos de efetiva atividade profissional. Distribuição das competências jurisdicionais. Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal possui um quadro de competências estabelecido nos artigos 102 e 103, podendo ser divididas em competência originária e competência recursal. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal poderá ser acionado diretamente através de ações que lhe cabe processar e julgar originariamente nesses casos. O Supremo Tribunal Federal analisará a questão em uma única instância, competência originária. Porém, pode-se chegar ao Supremo Tribunal Federal através de recursos ordinários ou extraordinários. Nestes casos, o tribunal analisará a questão em última instância, que é a competência recursal. A função principal do Supremo Tribunal Federal é a de Corte de Constitucionalidade, com a finalidade de realizar o controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro. Ou seja, somente no Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, genéricas ou interventivas, as ações de inconstitucionalidade por omissão e as ações declaratórias de constitucionalidade, além da regulamentada arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF.
tudo no intuito de garantir a prevalência das normas e princípios constitucionais no ordenamento jurídico. Cabe ainda ao pretório excelso processar e julgar ordinariamente os casos em que os direitos fundamentais das mais altas autoridades da República estiverem sob ameaça ou concreta violação, ou quando estas autoridades estiverem violando os direitos fundamentais dos cidadãos. Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, alíneas D, I e Q. Também compete ao Supremo Tribunal Federal a chamada competência penal originária, artigo 102, inciso 1º, B e C, em virtude do foro privilegiado de algumas autoridades. No exercício da competência originária, além das ações típicas a serem propostas na Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal também resolve os conflitos de competência entre tribunais superiores, entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Artigo 101. Da mesma maneira, apesar da omissão do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do conflito de competência envolvendo tribunais superiores e juízes vinculados a outros tribunais, pois o Superior Tribunal de Justiça não possui precedência hierárquica sobre os demais tribunais superiores. A competência recursal do Supremo Tribunal Federal ocorre quando há o julgamento de recursos ordinários ou extraordinários. O Supremo Tribunal Federal também pode ser acionado pela via recursal, seja através de recursos ordinários constitucionais, artigo 102, inciso 2º, ou do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º. Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o STJ possui competências originárias, ações que caiba ao STJ julgar originariamente, e recursais, ações que chegam ao Superior Tribunal de Justiça através de recursos ordinários constitucionais ou recursos especiais previstas no artigo 105 da Constituição Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição, pode-se dizer também que o STJ é o guardião do ordenamento jurídico federal. Ao STJ cabe resolver o conflito de competências entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, alínea O, da Constituição Federal, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados e tribunais diversos. Da mesma forma, compete ao Superior Tribunal de Justiça resolver conflitos de atribuições de membro do Ministério Público de Estados ou entre membros do Ministério Público Estadual e Federal, desde que ambos tenham suscitado perante os respectivos juízos a ausência ou presença de atribuição para determinado feito. Justiça do Trabalho. Trata-se de uma justiça especializada em razão da matéria, com competência taxativamente prevista na Constituição Federal. Observe-se que a Emenda Constitucional 24, de dezembro de 1999, extinguiu a participação classista temporária de representantes de empregados e empregadores, transformando seu órgão de primeira instância em monocrático, juízes do trabalho, varas do trabalho, em substituição aos JCJs, Juntas de Conciliação e Julgamento, antigos órgãos colegiados, paritários. Os órgãos da Justiça do Trabalho são o Tribunal Superior do Trabalho, de se observar que prevê o artigo 111, parágrafo 3º da Constituição Federal, que a lei disporá sobre a competência do TST, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.
Os Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs, serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, respeitada a proporcionalidade requerida. Os juízes do trabalho chegarão aos TRTs escolhidos por promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento. Já os membros do Ministério Público do Trabalho e advogados ingressarão no TRT obedecido o disposto no artigo 94 da Constituição Federal, ou seja, no caso dos primeiros, desde que tenham mais de 10 anos de carreira, e dos segundos, que possuam notório saber jurídico e reputação ilibada, além dos mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em listas sêxtuplas pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o TRT formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Haverá pelo menos um TRT em cada estado e no Distrito Federal, e a lei instituirá as varas do trabalho, podendo nas comarcas onde não forem instituídas atribuir sua jurisdição aos juízes de direito. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. A Emenda Constitucional número 20 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, ao prever que deverá executar de ofício as contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Constituição Federal, artigo 195, inciso 1º, a linha A, e as contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão, concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como, em ambas as hipóteses, seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Justiça Eleitoral. São órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. A Lei Complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Constituição Federal, artigo 121. A escolha dos membros dos TREs dar-se-á na forma do disposto no parágrafo 1º, artigo 120 da Constituição Federal. Justiça Militar. A Justiça Militar se compõe do Superior Tribunal Militar, dos tribunais e dos juízes militares, instituídos por lei, que a organizará, competindo-lhe processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Justiça Federal. A Constituição Federal estabelece que são órgãos da Justiça Federal os tribunais regionais federais e os juízes federais. No que respeita aos tribunais regionais federais, deve ser observada a regra do 5º Constitucional, prevista no artigo 94 da Constituição Federal, sendo eles compostos de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. A competência da Justiça Federal vem taxativamente prevista na Constituição Federal, artigo 109, concluindo-se
que a competência da Justiça Comum Estadual é subsidiária. A competência dos TRFs está prevista no artigo 108 da Constituição Federal e a dos juízes federais no artigo 109. Justiça Estadual. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal, que fixa alguns preceitos de observância obrigatória. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. A possibilidade de criação por lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça Militar Estadual, constituída na forma do parágrafo 3º do artigo 125 e com as competências previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo. Designação por parte do Tribunal de Justiça de juízes de entrância especial para dirimir conflitos fundiários que, sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio, com competência exclusiva para questões agrárias. A aplicação da regra do 5º Constitucional, a escolha dos membros dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Diz a Constituição: são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios,